O principal significado de Brahma é Swayam Bhagavan. Brahma é a verdade absoluta. Eka Brahma, um Brahma sem um segundo. Mas os Shastras dizem que Brahma tem potência. Porque quando se estabelece uma substância, automaticamente a potência está dentro. E às vezes a potência está manifesta, às vezes está imanifesta. Eko Aham Bhava. No começo da criação, o Senhor estava pensando, eu estou sozinho. Agora eu estou só. Na verdade, ele não está sozinho. A potência está ali. Bahusham significa eu irei manifestar muitas formas. Isso significa que a primeira potência do Senhor é a potência do desejo, potência de desejar, Iksha Shakti. Essa potência de desejar é muito importante para as entidades conscientes. Os seres vivos, as entidades conscientes, então essa é a diferença entre o que é inerte e o que é consciente. Jara, o que é inconsciente, não tem desejo. Vocês estão entendendo? Uma entidade viva, consciência, tem isso. Consciente tem isso. Então tem a potência de sentir, de conhecer e de desejar. Então, conhecer. Então, Bhagavan, ele é uma entidade consciente. Chaitanya. Então, o Senhor é a entidade suprema. Formas.
Só uma pessoa não vai conseguir fazer nada sozinha, então ele se manifesta em muitas formas. Então, continuando, Icha Shakti é essa potência do Senhor. Sem essa potência do desejo, o Senhor não pode fazer nada. É verdade ou não é? Ninguém pode fazer nada sem a potência do desejo. Você está sentado aqui. Quando que você vai embora? Quando você vai levantar? Quando vier o seu desejo de ir embora. Icha Shakti é muito importante. E da mesma maneira, o Senhor é chamado a entidade suprema, a entidade consciente suprema. E a Diva é uma entidade consciente diminuta, Anuchetana. O Senhor é chamado Bihada Chaitanya e a Diva Anuchetana. Então essa é a natureza Bihada Chaitanya dentro da Anuchetana. Isso é importante. Porque a Diva é uma parte do Senhor. Então, para estabelecer isso, o Senhor Bhagavan é chamado de a suprema entidade suprema, Bihada Chaitanya. E a sua natureza é chamada, essa potência do desejo, Icha Shakti. As divas também são Icha Shakti, também têm. Você tem essa potência do desejo ou não tem? Anuta Bihata. Essa potência de desejo no coração da entidade viva é muito pequena, diminuta. Mas a potência de desejo no coração de Deus é Bihata, é grande. Há o exemplo do fogo e da fagulha do fogo. Ambos, Agni e o fogo, têm a potência de queimar. Tanto o fogo quanto a fagulha do fogo pode queimar tudo e transformar as coisas em cinzas. Bihada Agni também queima tudo e transforma as coisas em cinzas. Essa potência grande. Então, continuando, Vadant Tattva Tatam Vidam Gyanana Parameti Yadshabadayate. O Senhor é um, mas ele tem 3 aspectos: Brahma, Paramatma e Bhagavan.
Então, o Senhor é chamado Advaitas, que é não dual. É a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Advaitas significa ele é um, sem paralelos, sem um segundo. Ele é único. Mas ele tem a potência inconcebível, a Tinta Shakti, pelo qual ele manifesta muitas formas. Vocês entendem? É a potência inconcebível, a Tinta Shakti. Então, o que é essa potência inconcebível? Neste mundo material, a gente vê muitos tipos de potências inconcebíveis. Mahaprabhu dá um exemplo. Mani, mantra e Kausali. Mani é joia. Mani significa joia. Algumas joias têm poderes. Como nós ouvimos falar da pedra de toque, Paushamani. Essa pedra de toque, com ela você toca o ferro e o transforma em ouro. Mas essa pedra de toque Paushamani, ela mesma não se transforma em ouro. Paushamani Então, por essa razão, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu dá este exemplo. Isso é chamado a Tinta Shakti. Mantra. Se você cantar um mantra, muitos tipos de milagres irão acontecer. Os yogis, com os seus poderes místicos e yoga siddhis, existem diferentes tipos de yoga siddhis. E assim eles obtêm diferentes tipos de perfeições, eles podem fazer muitas coisas. Asta siddhis. Existem 8 tipos de perfeição. 8 tipos. E eles podem fazer também 9 tipos de atividades. Asta siddhis. Eles podem ficar muito pequenos, podem assumir formas muito pequenas ou muito grandes, diminuir ou aumentar de tamanho. Hanumanji, quando ele foi atravessar o oceano para ir para Lanka, no meio do oceano, um demônio que agora ele começou a falar em Bengali ou Hindi. Eu estou esperando aqui a tradução começar, porque ele estava falando inglês.
Então, Hanuman ficava muito pequeno. E assim ele pôde entrar na boca do demônio. Ele ficou pequenininho e entrou na boca do demônio. E aí, quando entrou na boca desse demônio, Hanuman novamente manifestou a sua forma grande, gigantesca. E aí o demônio abandonou o seu corpo. Susa. É o nome do demônio que ele estava tentando lembrar. Susa? Está falando de alguém que controlou Hanuman segurando a sombra de Hanuman. Quem fez isso? Similica que fez isso, que segurou a sombra dele. Então, dessa maneira, o Shastra explica que tem Asta Siddhi, Nava Nidri. Então, isso é Achinta Shakti Mantra. Mani, Mantra e Ausadi. Ausadi são tipos de ervas que são muito poderosas também. As ervas também têm poder. Então, por essa razão, Chaitanya Mahaprabhu deu este exemplo. Neste mundo material, a Achinta Shakti está ali. Então, quem é Bhagavan, a Suprema Personalidade de Deus, Swayam Bhagavan, ele também tem a potência inconcebível, a Achinta Shakti. Então, voltando, o Senhor é um, mas ele tem 3 aspectos: Brahma, Paramatma e Bhagavan. Então, o primeiro aspecto é Brahma. O que é Brahma? É a refulgência do corpo do Senhor. Isso é o Brahma. E segundo Paramatma, a super-alma, o mesmo Senhor, Brahma, Bhagavan, ele reside no coração de todas as entidades vivas, na forma da super-alma, Paramatma. O Paramatma reside em todo canto, em todo lugar. E qual é o dever do Paramatma? Ele é testemunhar. Ele é a testemunha. Ele está assistindo. Assim como um sistema de TV, que tem aquelas câmeras que ficam vigiando tudo. As câmeras só vigiam, não falam nada, mas ficam ali gravando tudo. Seja lá o que você fizer, vai estar gravado lá. Um filme muito belo vai estar gravado ali. Então, esse é o dever do Paramatma, assistir. Brahma, Paramatma e Bhagavan. E o terceiro aspecto é Bhagavan. Qual é o dever de Bhagavan? É aquele que tem 6 opulências: Aishwarya, Samagrasya, Vidya, Dashashi, Gyana. Quem é Bhagavan? Ele tem 6 opulências. Aishwarya é a primeira opulência, Aishwarya.
opulência. E Vidya, ele é muito poderoso, ele controla tudo. Yasya, ele é nome, fama, reputação. Shri significa beleza. A sua beleza é única e sem paralelos. Jnana e Vairagya. Jnana significa conhecimento. Ele tem um vasto conhecimento. E Vairagya significa que ele é completamente renunciado e desapegado. Então, este é chamado de Bhagavan. E para quem é Bhagavan, duas coisas opostas também acontecem com ele. Sarvagyata e Mugdata. Significa que, ao mesmo tempo, ele sabe de tudo e não sabe de nada. Como é possível isso? Ele está fingindo? Não. Ele sabe e saber e não saber ao mesmo tempo não é possível, né? Por exemplo, eu não sei. Você sabe de uma coisa, mas você está dizendo que não sabe. Você está fingindo. Ou você sabe ou você não sabe. Essas duas palavras são diferentes, são opostas. Se você sabe de algo e diz que não sabe, isso é uma mentira, você está fingindo. Mas se você não sabe, diz que sabe, também é fingimento. Mas, Senhor Bhagavan, ele tem essas duas coisas opostas dentro de si, Sarvagyata e Mugdata. Todo conhecimento e ao mesmo tempo ele é completamente inocente, não sabe de nada. Como é possível? Isso é chamado Achintya Shakti, inconcebível. Então, Vadanti Tatam Vidam Yadgyananam Agyayam Brahmeti Parameti Bhagavan Iti Shabdayate. Então, o principal significado de Brahma é Bhagavan. O principal significado de Brahma é Bhagavan. Então, há o significado secundário, Gora, e Mukha é o principal. Gona é o secundário, é o significado secundário de Brahma, que é a refulgência de seu corpo. Mas o significado principal de Brahma é Bhagavan. Por isso, no Chaitanya Charitamrita, Krishnadasa Kaviraj diz: ele é Bhagavan, único e sem paralelos. Ele é único, é só ele, só um. E ninguém pode se comparar a ele. Ninguém pode ser igual a ele. Quem pode se comparar ao Senhor? Ninguém. Ninguém pode ser. Se ninguém consegue ser nem igual a ele, o que dirá de ser mais elevado que ele? Então, por isso, nas Upanishads se explica. Quando nós discutimos, abordamos qualquer assunto, dois significados estão ali. Um é Gona, o outro é Mukha.
Mukha é o significado principal. E Guna é o secundário, significado secundário. Então, a refulgência do corpo de Krishna é Brahma. Então, os Advaitavadis aceitam Guna, esse significado secundário. Quando o principal significado vem claramente, é estabelecido, não há necessidade de se aceitar o significado secundário. Por exemplo, Gangaya por exemplo, está falando aqui? Está falando da pessoa que trabalha com leite, é isso? Ele vive na beira, na margem do Ganges. Ele mora na margem do Ganges, porque ninguém vive dentro do Ganges. Então, é isso. Quando você fala que alguém mora no Ganges, ele mora na margem do Ganges. Ele não vai morar dentro do Ganges. E se alguém come, essa pessoa não come de dia, significa que ela come de noite. Então, se você diz, essa pessoa não come de dia, significa que ela come de noite. De outra forma, como essa pessoa se manteria gordo, saudável? Significa que ela come de noite. Senão ela não poderia manter o seu corpo, a sua saúde. Então, continuando, Mukarta e Gunarta. Quando nós abordamos qualquer assunto, nós devemos abordar dois aspectos, Mukarta e Gunarta. O significado principal e o significado secundário. Mas, quando o significado principal é estabelecido, não há necessidade de se inquirir sobre o significado secundário. Então, continuando, então ele está explicando ainda esse verso, Vadanti Tattva Tatam Vidam. As jivas
Então, Brahma Shabda ele está lendo do Brahma Samhita. O Brahma Samhita dá essa evidência que a refulgência do corpo do Senhor ilumina milhões e milhões de universos. Ananta Koti. Da refulgência do dedo do pé do Senhor vem milhares de universos. Milhões e milhões de universos são iluminados da refulgência do dedão do pé do Senhor. Os raios do sol vêm da onde? Do dedão do pé de Krishna. Shakti, porque o Senhor tem muita Shakti e essa Shakti se manifesta. Acho que é da unha do dedo do pé de Krishna. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Prataksha. Mesmo este mundo material surge a Kanta Mai, um tipo de joia neste mundo material que quando o sol bate nela, parece que ela é um segundo sol. Mesmo nesse mundo material dá para ver isso. É Surya Kantamani, Surya Kantamani. Porque essa joia, ela recebe toda a luz do sol, captura toda a luz do sol. Da mesma maneira, o Senhor, ele investe toda a potência dele na diva. E aí as divas podem fazer algo. Como que Brahma e Shiva podem criar ou destruir? Criação e destruição, na verdade, todas as potências vêm do Senhor Shri Hari. Brahma está pensando, eu sou o Criador. Mas esse é o falso ego. É o ego de ser o Criador.
Shivaji está pensando, eu sou o destruidor. Mas isso não é verdade, não. Nós estamos pensando, eu sou aquele que faz. Mas não é, na verdade não é você que está fazendo, não. É a potência do Senhor que vem e faz com que você faça qualquer atividade. Eu levanto a minha mão. Eu não posso levantar a mão. Quando a potência do Senhor vem, aí dá para eu levantar a mão. De outra maneira, não, porque eu mesmo não tenho nenhuma potência. Sem potência, eu não consigo levantar a mão. Por isso, a alma condicionada, ela tem o falso ego. Eu sou aquele que faz. Isso é um Abhiman. Mitan Abhiman. Mitan é falso. Eu sou aquele que faz. Eu sou o autor das ações. Então, significa que todas as potências vêm originalmente de Deus. Isso e aquilo. Nós dizemos, né? Eu faço isso e aquilo. Né? Que nem ontem a gente contou a história do homem que ficava falando mé, que mé é eu em hindi, né? Então, mé, eu. Mas também Shuddha Abhiman é o Abhiman puro que existe no mundo transcendental, que nem Nanda Maharaja, que ele tem a concepção, eu sou o pai de Krishna. Nanda Maharaja está dizendo, eu sou o pai de Krishna. Eu sou o pai do meu filho Krishna. Isso é um Shuddha Abhiman. Então, há dois tipos de Abhimanas, de egos. Um é material e o outro é Shuddha Abhiman. Vocês estão entendendo ou não? Nanda Maharaja diz: Jarat Abhiman e Shuddha Abhiman. Então, Jarat, que é desse mundo material, Jara é o falso. É o falso ego. Porque a gente está aqui nesse mundo material e por isso tem esse falso ego. Eu sou mulher, eu sou homem, eu sou este corpo, eu sou aquele que faz. Eu, mé. Em hindi, essa palavra, mé. Mas no mundo transcendental, há também o Abhimana, que é um Abhimana perfeito, Shuddha Abhiman. Eu sou aquele que faz. Krishna está dizendo, eu faço. Nanda Maharaj está dizendo, eu sou o pai do meu filho Krishna. Neste mundo material, as pessoas mundanas dizem, eu sou o pai do meu filho. É verdade ou não é? Então, neste mundo material, a pessoa diz, eu sou o pai do meu filho. Ele está falando inglês e em hindi ao mesmo tempo. Aí ele fala numa língua e repete na outra. Este Abhimana, esse Abhimana do mundo material, é Tatkali Sattva.
neste momento, ele é temporário. É uma verdade temporária. Então existe a verdade absoluta e a verdade temporária. Neste mundo material, os Advaitavadis estão dizendo tudo é falso, mas a filosofia Vaishnava não diz não, você não pode dizer que tudo é falso. A verdade neste mundo material é uma verdade temporária. Você é o corpo ou não? Você pode ser esse corpo, mas esse corpo é temporário. Mas Nanda, Yashoda, Shubal, Sridhama, no mundo transcendental, eles são aprákrita, eternos e transcendentais. Vocês entendem? Eu sou a mãe desse menino. Isso é algo temporário. Quando muda o corpo, você muda de corpo, aí tudo muda também. Então, por essa razão, neste mundo material, tudo é mutável. Mas no mundo transcendental, Goloka Vrindavana é chamado de eterno e transcendental. Então, continuando, Vadanti Tato Atatam Vidansa. Então ele está falando do Sloka 20 do Brahma Samhita. Então, deste jeito, os Advaitavadas dizem, eu sou o Brahma. É muito difícil entender. Brahma Bhagavan, ele é Brahma. O principal significado de Brahma é Bhagavan, a gente falou isso. Não tem ninguém comparável a ele. Ninguém nem igual a ele e nem maior que ele. Então, assim, ele é chamado Bhagavan. Isso é Brahma. Os Advaitavadis, a filosofia dos Advaitavadis e dos Vaishnavas não é a mesma. Então, qual sloka eu estou falando? De qual sloka? Então, aprendam esse sloka. Vocês entenderam ou não? Ele já está falando de outro sloka agora. O que é Brahma? Vaishnava Siddhanta. Aprenda esse Brahma Sate, Mukta Sate. Arre Bhagavan. Tentei repetir aqui o que eu ouvi. Ele está falando para a gente aprender este verso em Bengali. Brahma Sate, Mukta Sate, Corre Bhagavan.
E o Gona é a refugência do corpo de Brahma, de Bhagavan. Então, Mukata e Guna. Então, continuando. Svagata significa todos os membros de seu corpo. Significa que todos os membros do corpo de Deus são transcendentais. E com qualquer dos membros de seu corpo, ele pode fazer qualquer atividade. Você não pode fazer isso. As almas condicionadas só podem fazer cada atividade com um membro específico voltado para isso. Mas ele é Bhagavan, Brahma. Ele pode fazer qualquer atividade com qualquer um dos membros de seu corpo. Nós podemos ver com os olhos. Não, perdão, ele pode ver com os olhos e comer com os olhos. E também pode andar com os olhos. Veja. E as jivas, elas só podem ver com os olhos. Não dá para andar com os olhos. Nós não podemos comer com os olhos. Mas Bhagavan pode. Por quê? Porque todos os seus membros são transcendentais. Então, como provar? Agora ele voltou para o Brahma Sanhita. Ele pode fazer coisas com os olhos, porque tudo é eterno e transcendental. Nós podemos ver qualquer coisa com os olhos. Nós podemos ouvir com os ouvidos. Mas ele pode fazer tudo com qualquer sentido. E isso é evidenciado no Brahma Sanhita. Eles citaram aqui um sloka do Brahma Sanhita para evidenciar isso. E ele falou agora que todos os que todos os Vishnu Tattvas não são diferentes dele mesmo. Se a gente pensar que Vishnu é um Bhagavan, Nishinradeva é outro Bhagavan, isso é uma ofensa. Deus é um, mas ele manifesta muitas ofensas. Perdão, muitas formas. Ele manifesta muitas formas. Que formas? Em Vaikunta tem a forma de Narayana. É o mesmo Krishna, Vrajendra Nandana Krishna, mas ele se manifesta em Vaikunta como Chaturbhuti Narayana, em Ayodhya, Ramachandra. Esse Ramachandra não é diferente de Krishna. Krishna não é diferente de Narayana. De acordo com a concepção das escrituras, não há diferença entre Krishna e Narayana. Mas de acordo com Rasa Vichar, ele faz diferentes atividades, diferentes formas, porque o Senhor saboreia diferentes doçuras do coração de seus devotos. Por isso que a cada momento ele se manifesta numa forma. Em Vaikunta, Narayana forma, em Ayodhya, a forma de Ramachandra, tem Mathura de Krishna, do Arkadish Krishna, e em Goloka, Vrindavana. E aí ele fica
Às vezes ele está no colo de mãe Yashodas, ou então ele está fazendo passatempos doces com as gopis. Isso é uma evidência do Srimad Bhagavatam. Quando Krishna entra na arena de Kamsa, neste momento, diferentes devotos, eles veem Krishna de diferentes maneiras. Aqueles que são kshatras, ele é muito poderoso, seu corpo é assim como um raio. Todas as rainhas pensaram, todos os reis pensaram, ele é o rei mais poderoso. Krishna é o mesmo, mas diferentes pessoas viram de diferentes formas. As gopis pensaram, quem tinha o humor da gopa pensou, ele como Cupido Kamadeva. Aqueles que estavam no humor de Vatsalya pensaram, ele é uma criancinha. É o mesmo Krishna, mas diferentes tipos de pessoas estão vendo de diferentes formas. Por isso, há essa definição. Há um tipo de joia que possui 7 cores dentro dela. E de acordo com o ângulo da sua visão, você vai ver essa joia numa cor diferente. Então, essa joia é chamada Vaikundya Mani. Da mesma maneira, Krishna é um Bhagavan, mas de acordo com o humor do devoto, ele será visto de determinada forma. Aqueles que têm Vatsalya Rasa, eles pensam, Krishna é um bebezinho, é um bebê. Mas quem está em Madhurya Bhava pensa, Krishna é tão lindo, Navajovana. Advaita Chuta Anadi Anantarupam Adam Purusham Navajovanam Govinda Adupurusham Tamaham Bhajani. Então, no Brahma Samhita está dizendo, todas as evidências estão no Brahma Samhita, vocês devem ler o Brahma Samhita. Mas os Advaitavadas impersonalistas, eles não aceitam esse Brahma Samhita. Por quê? Porque se eles aceitarem o Brahma Samhita, eles não vão conseguir estabelecer a filosofia deles. A filosofia Mayavada não conseguiria ser estabelecida. O Mayavadi aceitam o Srimad Bhagavatam, mas não o seguem. Eles aceitam, mas não seguem o Srimad Bhagavatam. Eles dizem Ishvara, mas dão a sua própria interpretação. Esse é o problema. Você ouve tudo, mas o que você vai fazer ou não, a decisão é sua. Vocês entendem? Você ouve tudo, mas o que você vai fazer ou não é uma decisão sua. É verdade ou não é?
Se alguém te bater nas costas, mas você colocar uma proteção, você não vai sentir nada, que não está atingindo as suas costas. Então há esse provérbio que fala isso. O que você vai fazer ou não é uma decisão sua. Vocês entendem? Quando você se render completamente, aí você vai entender. Por que eu estou dizendo? Porque os Mayavadis e impersonalistas, eles já se decidiram. O que eles decidiram? Só há apenas Brahma é uma verdade absoluta, e tudo que a gente vê neste mundo material é uma falsidade. Não há diva, não há entidade viva. Só há Brahma coberto por Maya. E aí a gente fica com surge essa identificação corpórea. Então, primeiro, entenda a filosofia Mayavadi. O que a filosofia Mayavadi fala? Filosofia Mayavada significa filosofia de Shankara. Divra Brahma Eka. Significa não tem Diva. Só tem um Brahma coberto por Maya. E agora esse Brahma recebeu essa identidade de ser diva. Então vocês não são divas, vocês são Brahma. Então eles dizem Aham Brahmasmi. Eles dizem essas coisas. Mas primeiro compreenda a filosofia Mayavada. O que Shankaracharya diz? E aí você vai poder derrotar essa filosofia. Os Mayavadis leem o Srimad Bhagavatam Gita, tudo, mas eles estabelecem a sua própria filosofia. Que filosofia? Só há um Brahma. As gopis Brahma faz essa lila catar com as gopis. Isso significa que as gopis se tornaram Brahma. Então, os impersonalistas, você vai poder falar qualquer coisa para eles, mas eles não vão aceitar a sua concepção, porque eles já estabeleceram a própria filosofia deles. Vocês entendem? Continuando, então, aquilo que é coisas opostas. Como é possível que elas existem ao mesmo tempo? Você entendeu ou não? Ele está falando em várias línguas. Todo Vishnu Tattva é um só. Todo Vishnu Tattva é um só. Vishnu, Narayana, Brahma,
Nishinra, perdão, Brahma não, Rama, Rama, Nishinra, Kalki, todos eles são Vishnus. Então não há diferença entre Rama, Krishna, todos eles. E o Senhor pode fazer com todos os seus sentidos qualquer atividade. Vijati. Aquilo que é oposto a ele. Se algo é oposto, então ele está falando que essa palavra significa oposto. Por exemplo, então a luz e a escuridão são opostos ou não? Está dando um exemplo. A luz e a escuridão. Vocês entendem? Rico e pobre. Também é oposto. Estou dando exemplo de coisas opostas. Frio e calor. Mas, em relação ao Bhagavan, ele tem essa potência de ter essas coisas opostas. Vijati. Então, o Senhor e a sua Maya, Bhagavan e sua Maya, são completamente opostos. Ele é muito misericordioso, Prema Mai Bhagavan. Mas Maya Krishna é como o sol que ilumina. Krishna é como o sol. E Maya é oposta. Ela é dita como a escuridão. Então, Krishna. Onde está Krishna, não há Maya. Porque onde a luz do sol vem, não tem escuridão. Então, agora, como conciliar isso? Essas palavras? Não há diferença entre aquilo que é completamente oposto. Então, Vijati, não diferente.
Ele está falando aqui. Sri Purusha. Então, no Senhor não há diferença. Está dizendo aqui que duas coisas que são diferentes, no Senhor não é poderoso. Não é diferença. Maya e o Senhor. Isso é muito difícil de entender. Está falando do magnetismo, que quando ele se divide em dois, ele atrai um ao outro de maneira oposta. O Senhor é comparado ao sol e Maya é comparada à escuridão. E como pode existir os dois ao mesmo tempo? O que é Maya? Maya é uma potência do Senhor. Tente entender. A Shakti e o possuidor da Shakti. De onde vem a Maya? Ela vem do Senhor. Maya significa o corpo e a sombra. Porque você tem um corpo, você tem uma sombra. Se não tiver o corpo ali, não vai ter sombra. Então, essa não diferença então está dizendo que não há diferença entre a potência e o possuidor da potência. Só que a questão é que a potência e o possuidor da potência são coisas opostas, Maya e Deus. Aí ele fez uma pergunta que não foi traduzida e o tradutor falou: Maya não afeta Bhagavan, não é tão simples. Estou esperando aqui a tradução. Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Então é isso que ele estava falando, que
que não há diferença entre a potência e o possuidor da potência. Só que Maya é a potência e o possuidor da potência é Krishna. E tem essa comparação do sol com a escuridão, onde o sol está e a escuridão não está. Então, como eles poderiam ser não diferentes? Ele estava fazendo esse questionamento agora no final, que é uma das qualidades de Deus. Assim como uma aranha cria a teia com a sua própria saliva, O que é web? O que é web? Ele está fazendo um exemplo aqui que eu não entendi, depois eu vou falar para vocês, mas ele falou do exemplo da aranha que faz a teia. A aranha e tem a sua própria saliva dentro. E aí ela joga essa saliva para longe e fica subindo nela. A aranha é tão pequenininha, mas ela é tão poderosa. Então, ela sobe na própria saliva, que é a rede dela, a teia da aranha. Então, da mesma maneira, a potência inconcebível cria essa maia, mas não é afetada por ela. Assim como a aranha cria a teia, mas ela não é afetada pela teia, né? A teia que está sob o controle dela. Da mesma maneira, Deus cria essa potência e não se afeta por ela. E essa potência é feita dela, né? Está dando o exemplo também da unha e também do cabelo, que a gente corta a unha e não sente dor, corta o cabelo e também não sente dor. São partes do corpo, mas quando a gente corta não sente dor, porque é uma coisa adjacente, né? O cabelo e a unha nossa. Então, ele está falando isso para dar o mesmo exemplo de Maya em relação ao Senhor. Então, é isso mesmo. Estamos tentando aqui, gente. É isso mesmo. Ele estava falando da aranha e da teia mesmo. Era só isso. É que ele usou uma palavra diferente que eu não sabia, mas significa a mesma coisa. Hare Krishna, gente. Daqui a pouco vai ter um programa e vai ter mais Harikata agora de manhã. Haribo. Eu vou mostrar para vocês o altar aqui, que é a coisa mais linda do mundo. A gente está aqui no templo de Pujapatirtha Maharaj, ele fundou esse templo, tem a morte dele aqui, e essas são as deidades. Olha que Jagannatha lindo, sorridente, coisa mais maravilhosa, Mahaprabhu. Esse templo é lindo, ele é todo decorado também, tem os passatempos aqui na parede. É muito, muito bonito.
O teto, é tudo, tudo, tudo decorado. A gente está aqui na Bengala, um lugar chamado Kashinagar, que é um templo que tem uma devota chinesa chamada Malati, que toma conta desse templo aqui. É um templo de Pujapati Tirtha Maharaja. Muito maravilhoso. E aqui vai ter um Bhagavad Satara que vai começar daqui a uns 2 dias. Hare Krishna.